primeiro lugar, bem-vindo ao Viver é Melhor, doutor Dirceu. Muito obrigado, Juliana. Queria agradecer a produção do programa, saudar os telespectadores. Bom, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre os riscos, né, desses alimentos, do que tem de conservante nos alimentos processados. Os alimentos processados e ultraprocessados, nós nem preferimos chamar de alimentos. O correto seria chamar produtos alimentares processados e ultraprocessados, porque eles, às vezes, até pegam o alimento natural, mas eles processam de tal maneira que eles acabam criando condições para que esse alimento seja um alimento que fique em prateleira durante 3, 4, 6 meses para o consumo. Então, com isso, o que se faz? Coloca-se aditivos químicos, colocam-se corantes, colocam-se preservantes, né? E também um agravo que existe é que eles são carregados de açúcar e de sal, entendeu? E são, então, extremamente danosos para o organismo. Claro, Juliana, se você comer um ultraprocessado uma vez, de vez em quando, seu organismo tem condição de fazer... De eliminar. Eliminar, tá certo? Mas se você consome no dia a dia, é a sua escolha alimentar, como a gente vê em 30% da população pelo menos. Sim. Eles vivem comendo só ultraprocessados, não comem uma verdura, não comem uma fruta, né? Não comem um alimento natural. Então, obviamente, vai ter uma agressão muito grande, principalmente o impacto no sistema gastrointestinal. Justamente criando um ambiente intestinal onde vive cerca de 100 a 200 trilhões de bactérias completamente em desequilíbrio. Eu queria que o senhor falasse justamente desses problemas, né, dessas doenças crônicas que causam, né, no nosso organismo a longo prazo. A longo prazo. O que a gente tem de consequência? Você falou muito bem, então. O que acontece? Nós partimos de uma premissa que se você tem um desequilíbrio bioquímico e metabólico, se você não o corrigir, ao longo do tempo você vai entrar num desfecho negativo. E você vai, dependendo da sua suscetibilidade, ter uma doença crônica não transmissível. Quais são elas, né? São inúmeras, mas eu vou dizer as mais importantes. As principais, né? As principais que a gente tem hoje, que é o grande assombro que nós temos, as doenças neurodegenerativas. Vamos lembrar aqui, doença de Parkinson, doença do Alzheimer, a doença também chamada ELA, que seria aquela degeneração, né, que a gente chama da esclerose múltipla também. Nós temos depois as doenças cardiovasculares, acometendo o infarto, o acidente vascular cerebral e outras arteriopatias que a gente vê. Nós temos os problemas osteoarticulares, nós temos os problemas de doenças autoimunes, doenças gastrointestinais, como a doença de Crohn, por exemplo, né? É uma delas. Os problemas que existem também com relação à doença do glúten, né? E nós temos também até o câncer. Nós sabemos que o câncer hoje, ele tem múltiplas, digamos, facetas, né? Não tem uma origem única, né? Vai desde a genética até os nossos hábitos de vida, estilo de vida. Mas, sem dúvida alguma, nós estamos observando que o câncer está crescendo cada vez mais, né? Em decorrência, por exemplo, de problemas que estão conjugados aos poluentes ambientais. E quando falamos em produtos ultraprocessados, a gente só vê poluentes nesses produtos, né? Então, é extremamente importante. E a doença crônica não transmissível já é e será a grande preocupação do nosso ser humano, porque nós não temos ainda ferramentas. Por exemplo, nós temos hoje na medicina uma coisa assim, né? Para cada doença você tem um remédio, entendeu? Aqui não é o caso, porque elas são multifacetadas. Então, você não tem um remédio que vai... né? É um conjunto de atitudes que você tem que ter para melhorar, digamos assim, o curso, né, dessa doença, porque ela pode até se recuperar. Sim. Há indivíduos que têm, por exemplo, um início de Alzheimer e ele pode recuperar, pelo menos em grande parte, entendeu? Qual que é o impacto, por exemplo, desses altos níveis de açúcar, né? Os altos níveis de açúcar na nossa saúde realmente metabólica. é muito grave, né?
Vamos falar que o açúcar é um carboidrato, Sim. né, de cadeia curta, né? Porém, nós temos que distinguir os carboidratos. Tem carboidrato de cadeia curta com 1, 2 carbonos, né, que são rapidamente absorvidos e vão promover a descarga rápida de insulina. Então, o que é que acontece? Você come aí um doce açucarado e a gente nota hoje que eles colocam demais açúcar, né? Demais, muito além do necessário, né? Você perde até o gosto do alimento, né? Você começa a sentir o gosto do açúcar, né? Sim. O que acontece? Aí vem uma descarga abrupta de insulina. Só que daí 1 hora e meia, vem a hipoglicemia. Porque a insulina foi demais, cai o nível de glicose. Muito rápido. E a hipoglicemia é grave. As pessoas ficam completamente com uma nuvem na cabeça, não pensa nada, pode ter vertigem, pode ter escotomas, alguns entram até em convulsão. Entendeu? Gente, que perigo. Podem ter tonturas, uma série de coisas, né? Então, você imagina isso ao longo do tempo, o que vai acontecendo, né? Vamos lembrar que o nosso cérebro, neurônio, o principal alimento do cérebro é a glicose. O outro grupo, que são aqueles que têm uma cadeia grande de carbonos, eles são complexos, esses são bons. Por exemplo, batata doce, o inhame, o cará. Você tem, por exemplo, a quinoa também é muito boa, que além de ter fonte proteica, né? Você tem a cenoura, você tem vários outros alimentos, legumes, né, principalmente, que são carboidratos também e que você Naturais. pode comer porque a absorção é lenta, é gradual. Então você sobe Não vai dar aquele devagarinho, não dá pico, exatamente. A insulina sai devagarinho também e não dá aquele impacto. Então você não tem hipoglicemia, entendeu? Então, está hoje muito provado. E fora isso, o desequilíbrio que causa o açúcar também no microbioma intestinal. As bactérias patogênicas e os fungos se alimentam praticamente de açúcares. E desenvolve também uma coisa que é a resistência periférica à insulina. Ou seja, quanto mais você come açúcar, mais o pâncreas está liberando insulina, até que começa a ocorrer uma resistência ao nível do músculo. E quando eu falo músculo, é músculo esquelético, músculo do coração, né? Também é músculo cardíaco. Sim. Então começa a ver e cada vez aumenta mais e vai criar o quê? Diabetes mellitus, tipo 2, que hoje está crescendo demais, né? Tudo que você come moderado pode ser bem-vindo. Quando você parte para o extremo, até um medicamento que é excelente pode tornar-se veneno. A gente falou do impacto do nível de açúcar, né, na nossa saúde. E do sódio? O sódio é outro ponto, vilão, né? Outro vilão, sem dúvida alguma. Vou dizer que o sódio não é interessante? Claro que é. Ele é um mineral fantástico, né? A bomba de sódio é super importante. Só que, por exemplo, hoje nós estamos adicionando muito sal à nossa alimentação. E o pior de tudo, não é o sal integral. Sal integral, ele vem do mar. Então, ele contém vários minerais. É perfeito, fantástico. Muito raramente você se intoxica ou chega a uma hipertensão arterial com sal marinho. Desde que também não coma demais, né? Sim. Mas o que nós estamos utilizando hoje é o sal refinado, o sal industrializado. Também é um produto alimentício, né? E o que sobra ali? O cloreto de sódio. É o mais hipertensivo dos sais que a gente tem. Então, é muito perigoso. Vai te levar a hipertensão arterial, vai te levar a acidente vascular cerebral e outras patologias ligadas a toda essa parte vascular. Muito interessante esse tema de hoje aqui no programa Viver é Melhor. Gente, estamos com o Dr. Dirceu Mendes Pereira, médico e nutricionista funcional, hoje falando sobre as consequências, os riscos para a nossa saúde do consumo de produtos alimentícios, né? Processados, ultraprocessados. E eu queria que o senhor falasse, já falamos inclusive no primeiro bloco sobre a questão do câncer, que também está muito associada ao estilo de vida hoje, não só a genética, né? E como é que a alimentação influencia no desenvolvimento do câncer? Então, o câncer, vamos dizer aqui, é uma doença que a gente chama multifacetada, há vários fatores que podem interferir, né? Desde a genética, da expressão do gene, até a parte de alimentação, não é? E nós estamos vendo que por força dessa nossa alimentação desvirtuada, né, viciosa, que nós estamos atualmente por força até do nosso
meio social que a gente vive, nós estamos cada vez mais fazendo escolhas que podem nos levar a um evento catastrófico como esse, né? Nós sabemos que na nossa vida, assim, de estresse, nós estamos frequentemente com estresse oxidativo, ou seja, um desequilíbrio entre radicais livres, que são produzidos a cada milissegundo, e os antioxidantes que nós produzimos no nosso corpo, ou então a gente utiliza como suplementos nutricionais, tá certo? Ou os próprios alimentos também. E esse é um ponto. Então, esse estresse oxidativo, ele está desequilibrando frequentemente as células e vão chegar até o DNA, que é o constituinte maior do gene, o alto consumo de açúcares principalmente, né? Uhum. Que vai causar o diabetes mellitus. O diabetes está associado a 8 vezes mais a ocorrência de câncer quem tem diabetes, entendeu? É grave, né? O terceiro seria a doença, a inflamação crônica sistêmica de baixo grau. Inflamação é importante. Quando você leva assim um corte ou uma batida, a primeira coisa que acontece é uma inflamação, sim, que é uma defesa, né? Você fica com aquele rubor, um edema, né? Com dor, né? Sim. Só que isso aí tem que demorar 1, 2 dias e naturalmente você regride. Uhum. Só que quando começa a suprimir todo esse mecanismo natural de defesa, a gente vai criando condições de ter uma inflamação crônica sistêmica de baixo grau, aquela que não é benéfica. E ela é sorrateira, ela vai correndo por baixo. Você só identifica com exames de sangue ou outros exames, né? Hoje nós temos vários exames que são marcadores, que você pode ver e já corrigir, né? Sim. E ela é o pano de fundo de quase todas as doenças crônicas, principalmente o câncer. O outro elemento importante também seria um fenômeno também chamado de glicação, ou seja, quando você come muito carboidrato, você carameliza as proteínas. É de uma gravidade muito grande, porque as proteínas, dentre muitas funções delas, elas criam os enzimas. E nós não vivemos sem enzimas. Se você não tiver enzimas, não tem reações metabólicas. O corpo para, trava. E o grande impacto desses ultraprocessados, eles ocorrem principalmente como nós digerimos, né? Vamos lembrar, nós digerimos, para onde que eles vão? Para o sistema gastrointestinal. Então já começa por criar um grande desequilíbrio no estômago. Então o que vem com isso? Azia, refluxo, falta de ácido gástrico, né? Para digerir proteínas, tá certo? Depois essas proteínas mal digeridas, elas vão para o intestino, formando imunocomplexos, criando problemas imunológicos. E vão chegar no intestino grosso, digamos, com fragmentos muito grandes, né? Que não estão ainda em micromoléculas. Quem que vai fermentar isso? Bactérias patogênicas. Então, nós estamos criando cada vez mais bactérias patogênicas e, com isso, o que acontece? Você desequilibra o microbioma, né? Que é extremamente importante, entendeu? Esse é um impacto muito grande que nós temos em relação a isso. Agora, qual é o papel da microbioma? Isso é que eu gostaria de esclarecer. Sim. O microbioma, as bactérias hoje são elementos indispensáveis que nós temos no nosso corpo. Vamos pensar que nós temos cerca de 200 trilhões de bactérias dentro do nosso sistema gastrointestinal, principalmente no intestino fino e no intestino grosso. Essas bactérias precisam estar em equilíbrio, não é? Para que a gente tenha um bom desempenho. Você faça cocô todo dia, você não fique com o intestino preso, tem que fazer cocô cada 5 dias, cada semana, né? Que sofrido, você precisa comer fibras. As fibras são alimentos das bactérias boas. Mas o que está acontecendo na sociedade hoje? Você comendo ultraprocessado não tem fibra nenhuma. É pobre de nutriente, né? Pobre de nutriente. São calorias vazias. Você só está criando o quê? Obesidade. É nisso que eu queria chegar. Obesidade. Doutor Dirceu. Nós vamos chegar nisso, obesidade. Aliado ao sal, que também, o que o sal faz? Ele vai criar uma condição osmótica no nosso sangue, né? Hiperosmótica, que você começa a segurar a água, né? Dentro do nosso corpo e inchar, entendeu? Então você tem aí um cenário completo para criar
lipogênese, que a gente chama, né? Você cada vez cria mais lipídios, mais gordura. E aí vem o ganho de peso por conta da obesidade, Isso. Vem esses riscos todos, né, Todos associados a essas condições. Exato. Se você quer viver bem, você tem que ter um intestino saudável. É a raiz de todos os problemas. E eu faço uma analogia com uma árvore, né? Você tem uma árvore frondosa, muito bonita, um jatobá, por exemplo, né? Há de se imaginar que a raiz dessa árvore é portentosa, né? E ela deve estar num solo saudável. O que está acontecendo na natureza hoje? Nós estamos estragando o solo com agrotóxicos, em demasia, né? Vamos falar, defensivos agrícolas são importantes, mas não se pode também ultrapassar limites. Sim. Não é mesmo? Nós temos que criar alimentos para a nossa população que cresceu muito, mas você fazer, digamos assim, um balanço muito exagerado, não dá, né? Vamos enriquecer um pouquinho mais nosso solo, poupar o solo, favorecer um pouquinho mais a agricultura natural, né? Tá certo? E comer alimentos saudáveis. Vitaminas você não compra na farmácia, você compra na feira. É na feira que você vai comprar alimentos naturais, que vêm da terra, né? Hidropônico é muito gostoso também, mas não é a mesma coisa, não é mesmo? Sim. Porque o da terra já vem com bactérias, e as bactérias são amigas, elas fermentam, são fermentativas. E os da água é um outro processo. De outro processo. Eles criam aquela, digamos assim, um meio todo muito equilibrado e tal, né? Mas não é a mesma coisa. Não é o processo natural, né? Não é natural. A natureza sabe tudo. Sim. Eu tenho um respeito enorme pela natureza. Primeiro você tem que fazer um padrão alimentar para o paciente e orientá-lo, onde ele compra numa feira livre, né? Uma feira sem agrotóxico, numa cooperativa. Vamos ensinar a população, porque o grande problema nosso é conscientizar. Muita gente, olha, não faz porque ninguém falou, ninguém conscientizou. Por exemplo, essas hortas comunitárias em áreas urbanas, hoje você tem nos prédios, né? No telhado dos prédios, você pode fazer hortas orgânicas, não é mesmo? Doutor Dirceu, a gente podia ficar aqui, né, o dia todo. É um tema que a gente gosta, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, por agradeço. ceder a sua agenda, no seu tempo, a sua especialidade aqui para o programa Viver é Melhor. Volte sempre. Obrigado. Eu gosto muito de colaborar com a população. Obrigado. Muito bem, a gente que agradece. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Conversamos aqui no Viver é Melhor com o Dr. Dirceu Mendes Pereira, médico e nutricionista funcional.